Olá, você está no programa Cara de Um, Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Proteja o seu cão de você mesmo. Mas eu preciso proteger o cachorro de mim? Mas eu só faço bem ao animal? Será? Pois bem, sinto te dizer, mas você muitas vezes é uma pessoa tóxica. Não só para o teu cachorro, mas você é tóxico para a tua esposa. Se você é esposa, você é tóxica para o seu marido. Você pode ser tóxica para os seus filhos podem ser tóxicos para você pode ser tóxico para o seu pai, para sua mãe, enfim. Sabe por que nós somos pessoas muitas vezes tóxicas? Porque nós não nos cuidamos, especialmente com relação ao nosso sistema emocional. Olha que interessante, em neurociência, se pegarmos as partes do cérebro que são mais responsáveis pelas emoções, por exemplo, a área pré-frontal, o sistema límbico, o hipotálamo, se você juntar tudo isso, dá quase metade do cérebro, ou seja, metade do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo, está relacionado às nossas emoções. Só que nós não cuidamos delas. É engraçado, a gente tem uma preocupação, um cuidado com o corpo, né? Nós tomamos banho todos os dias, nós procuramos nos manter limpos todos os dias, nós não nos esquecemos de alimentar o corpo, né? Ou seja, nós comemos. No entanto, você já parou para pensar que com relação às suas emoções você não costuma filtrá-las? Você não tem a intenção, o desejo de melhorar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, inclusive, por consequência? Não, a gente não pensa nisso, né? A gente não cuida da nossa mente no sentido de que a gente vai pensando uma série de coisas, vai entrando num pensamento ou outro, vai entrando no pensamento dos outros, vai entrando na fala do outro, né? O outro fala alguma coisa pra gente que a gente não gosta ou que nos atinge de alguma forma e pronto, o nosso dia acabou. Quer dizer, a gente dá um poder para o outro muito grande, tanto pelo que a pessoa pensa da gente ou pelo que a pessoa fala da gente e também pelo que a pessoa sente da gente. No entanto, a gente não cuida da nossa parte emocional. Quer dizer, valorizamos muito o físico, nos limpando, nos asseando, nos alimentando, cuidamos do que os outros pensam, do que os outros falam. No entanto, nós não cuidamos do nosso sistema emocional. E por isso, nós acabamos nos tornando pessoas tóxicas. Eu resolvi falar sobre esse tema hoje. Eu tenho atendido muitos animais adoentados no consultório. Lógico, é uma clínica veterinária, então eu vou atender animais que estão numa condição de doença. Mas especialmente tem aumentado muito, né, explodido praticamente, as doenças de caráter crônico. Por exemplo, os quadros de diabetes, as dermatites, que são as inflamações na pele, normalmente são secundárias a quadros alérgicos, o próprio câncer, né? Então, nós temos atendido muitas doenças crônicas. E eu tenho percebido que aquele animal que estava ali, de alguma forma, equilibrado no seu quadro de diabetes, equilibrado no seu quadro alérgico, de repente descompensa. E é um momento em que eu sou procurado. E quando eu vou perguntar para a pessoa, né, para o tutor do animal, escuta, aconteceu alguma coisa diferente, né? Estava indo tão bem, a alergia estava controlada, a dermatite estava controlada, o diabetes, a glicemia, a taxa de glicose no sangue do paciente, do animal, estava controlado. O que aconteceu, né? E eu tenho ouvido algumas respostas que têm feito cada vez mais eu entrar dentro desse tema. Hoje, em função das dificuldades que vivemos, do momento crítico ao qual passa o país, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e também dentro da própria família, né? Há muita divergência em relação a uma série de assuntos ligados à afetividade, à sexualidade. O casal não tem mais ali os mesmos objetivos de vida e, ao mesmo tempo, eles têm uma dificuldade em tomar uma atitude que varia desde a busca de uma terapia de casal para ressignificar a relação ou mesmo uma separação.
né? Eu vejo, infelizmente ainda, como eu disse no início do programa, né, as pessoas muito preocupadas com o que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, né? E fica nesse clima ruim, fica nesse ambiente ruim. Pois bem, quem vive nesse ambiente? O marido, a esposa, 2 filhos e o cachorro. Por que eu falo sempre o cachorro e eu não falo o gato, por exemplo? Porque o cão tem essa questão de drenar muito as nossas emoções. Ele se identifica com a gente, né? Ou com alguém da casa a mais, e drena, e puxa, e capta, como um mata-borrão, todo o magnetismo emocional dessa pessoa ao qual ele está se identificando, ou da família, ou do ambiente ao qual o animal está inserido. E aí aquele animal que estava equilibrado do ponto de vista da sua doença, né, o seu diabetes, a sua alergia, mesmo quadros, pacientes oncológicos, por exemplo, às vezes a cachorrinha tinha lá um tumor de mama que estava quietinho, já há um bom tempo, né? A pessoa não quis operar e ficou ali bonitinho. De repente começa a crescer e não há coincidência, não é coincidência quando a gente vai estudar o que está acontecendo com a família, né? Dentro daquela visão sistêmica que eu tenho de não olhar só para o animal, de não olhar só para o indivíduo, mas de olhar para a família. Eu olho para a família, eu quero saber o que... Eu olho para o cachorro dentro de um contexto, nunca isoladamente. E aí quando eu vou perguntar o que está acontecendo, a pessoa relata essas questões que todos nós estamos vivendo, obviamente, né? Que faz parte, inclusive, com o inconsciente coletivo do Brasil, né? Então, esses momentos de crise, né? Que tem a ver com as nossas crises internas. A desonestidade que a gente vê no outro passa pela nossa desonestidade com a gente. De alguma forma, nós também somos desonestos, ou com o outro, ou com a gente mesmo, ficando numa relação que não agrada mais, se mantendo num emprego por conta apenas da situação econômica e não se jogando numa situação do novo, a gente não se joga no vazio, né? Em constelações familiares, né? E com a visão sistêmica, a gente fala muito do vazio, né? Para você sentir o que está acontecendo numa constelação, você tem que entrar no vazio, entra no vazio. Mas não, né? A gente quer controlar tudo, né? Querendo controlar tudo, o que a gente faz é que a gente acaba não controlando nada. Acaba ficando mal do ponto de vista emocional e pior, passando esse mal emocional para os nossos animais de estimação, né? E esses animais acabam caindo lá no consultório e fica difícil depois de equilibrar. O doente crônico, a principal característica da doença crônica é que ela não tem cura. Perfeito, isso a gente já sabe. No entanto, não significa que não há tratamento, né? Quando a gente fala não tem cura, não significa que não tenha tratamento. Então nós tratamos esse paciente, equilibra esse paciente e os reveses da vida do tutor acabam influenciando negativamente na agravação das doenças dos animais. Isso eu vejo todos os dias. O dia que eu não vejo isso significa que eu não trabalhei, para se ter uma ideia do quanto o animal ele está dentro desse contexto familiar. Então, as dicas que eu dou é que você, assim como tem cuidado com o corpo, tomando banho todos os dias, se cuidando todos os dias, etc., se alimentando todos os dias, a dica que eu dou é que você limpe todos os dias o seu emocional. Ah, mas como é que limpa o emocional? Então, dedique-se algum tempo do dia para você, para as coisas que te dão prazer. Ouvir uma música, passear no parque, fazer caminhada. Hoje nós sabemos a quantidade de neurotransmissores, por exemplo, em neurociência, que são colocados no nosso cérebro, que são disponibilizados para os nossos neurônios e que nos trazem bem-estar, satisfação. E esses sim nos previnem das doenças. Então, o que precisa para fazer a higiene mental, como se diz, né? É entretenimento, é prazer, é bem-estar. E aí cada um, obviamente, vai ter a sua maneira, né, o seu jeito, dentro da sua individualidade, de fazer a sua higiene mental, a sua higiene emocional. E com isso você acaba beneficiando muito quem está do teu lado, né? Isso é que é importante. E muitas vezes quem está mais do teu lado,
ao contrário do que você imagina, é o seu cachorro. Esse sim, esse tem um amor incondicional por você, né? E é por isso que ele se identifica, faz ali uma via de mão dupla e acaba somatizando todas as suas questões psíquicas, todas as suas questões emocionais. E ele acaba, talvez por ser aí um animal, por ser dentre os animais o que está mais aberto, o que abre mais o seu campo de energia para receber todo o negativismo que você cultiva de forma extremamente competente todos os dias. Tá bom? Esse era o recado de hoje. Você está no programa Cara de um Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Dúvidas, críticas, sugestões? Entre em contato com o nosso canal. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.